uma tentativa de encontrar mais consistência entre a abordagem teórica, metodologia e conceitual. Então, vamos lá. Vocês veem esse primeiro slide? Ótimo, ok. Então, só queria situar, né, que há uma mudança geral nas profissões jurídicas que a gente vem já acompanhando, particularmente de maneira mais acentuada no século XXI. Elas envolvem um cenário em que há um processo globalizante, em que as relações profissionais se ampliam em redes globais e, ao mesmo tempo que elas se ampliam em redes globais, há um impacto de formas de organização das profissões nacionalmente e internacionalmente. Então, essa globalização intensificou a especialização no campo do direito, vocês sabem disso muito mais do que eu. Essa especialização produziu mais fragmentação. Então, há uma fragmentação dentro dos próprios grupos profissionais, seja decorrente da especialização, seja decorrente da estratificação, seja decorrente da inserção de grupos diferentes na própria prática profissional. E a gente sente também muito mais o impacto que a gente chama de uma cultura de negócios, predominando sobre o contexto do século XX, aonde havia mais uma cultura que a gente chamava uma cultura cívica, em que as profissões jurídicas se colocavam numa posição mais de uma participação na condição cívica dos países em que ela se inseria e se vendo num lugar de defensor, né, de uma ordem jurídica, que tinha um fim, que era um fim de contribuição para uma defesa, digamos assim, se pudéssemos imaginar, de interesses sociais gerais, de um posicionamento em prol do Estado de Direito, em prol de uma visão constitucional da realidade. Então, essa cultura mais cívica hoje é bastante hibridizada com uma cultura de negócios que tem também outras lógicas dentro dela. E, como eu já tinha mencionado, há uma heterogeneidade no grupo profissional, né, um grupo que foi bem marcado por uma posição de classe média alta, de um padrão masculino, de homens heterossexuais, e hoje você tem uma diversidade, brancos, né, você tem uma diversidade de composição em termos de gênero, de sexualidade, de raça e de classe social, e a gente já vê, inclusive, a formação de um precariado na prática, às vezes, do bacharelado em direito, mas também chegando já na prática propriamente daqueles que já possuem, né, aprovação, um título não, digamos, com credencial da ordem. Então, esse precariado a gente vê em movimentos que se tentou organizar no Congresso Nacional para a constituição de uma profissão paralegal, que foi contido esse movimento pela articulação da OAB no Congresso, mas, enfim, a gente, né, já encontra na realidade. Eu vou ilustrar um pouquinho disso ao longo da apresentação, e dentro de todas as mudanças há novas identificações, né? Então, há uma mudança da forma como a gente chama o profissionalismo tentou e conseguiu, por longo período histórico, produzir mais identificações em torno da ideia de ser profissional, e essas identificações estão sofrendo mudanças. Assim, o conceito de profissionalismo é um conceito que ele se construiu em torno da ideia de semelhança entre os praticantes de uma profissão. Então, ele foi muito marcado por uma ideia de que o profissionalismo produzia uma coesão no grupo, e que essa coesão, que foi a coesão, digamos, que saiu vitoriosa nas lutas internas do grupo profissional, que nada nunca é consenso, é sempre lutas que grupos vencem e outros grupos são derrotados.
Esse profissionalismo entre semelhantes, que Deus que a gente chama uma identidade profissional coesa, ela se construi em torno desse ideário de que o conhecimento, a expertise era neutra e que ela se colocava acima de interesses específicos, fossem interesses partidários, fossem interesses privados, e que o profissionalismo era um conhecimento que não estava comprometido com o interesse do cliente. Ele estava comprometido, em primeiro lugar, em orientar o cliente em qual seria a melhor forma de encaminhar as causas, encaminhar, enfim, as ações, e não de simplesmente encaminhar sob o comando e o interesse do cliente. Então, havia por trás disso uma busca forte de autonomia profissional, e foi uma autonomia que foi se consolidando. Esse grupo do profissionalismo entre semelhantes tinha uma identidade profissional de pessoas que eram muito parecidas, né? Eram predominantemente de um gênero, predominante de uma sexualidade, de uma raça, de uma, enfim, e produziu uma homogeneidade, produziu um sentimento de comunidade. Então, o sentimento de comunidade era: eu me percebo como uma identidade profissional porque eu pertenço a essa comunidade da profissão. Essas novas identificações decorrentes daquelas mudanças que eu mostrei no slide anterior, ela polemizou a coesão com uma ideia de fragmentação. Então, começou a pensar que a profissão não é uma comunidade simples, né? Ela é uma comunidade cheia de conflitos, ela tem um conjunto de competições internas. Essas competições podem se dar de forma conflitiva, ou de forma negociada, ou de forma colaborativa, mas o grupo já é um grupo muito mais fragmentado, em decorrência da sua heterogeneidade, de uma heterogeneidade que também estratifica no seu interior quem está, digamos, nas posições mais visíveis, no topo, ou quem está em posições mais subalternas, mais em condições de dominação. E também essa ideia de comunidade acabou substituída, mas com uma ideia semelhante ao conceito de sociedade, que é uma ideia de competição, e que você acaba considerando a sua subjetividade como recortada por múltiplas identificações, porque você tem muitas, digamos assim, apelos de demandas por identidade na sociedade contemporânea, seja religiosa, seja de sexualidade, seja de gênero, seja de profissão, e acaba que essas múltiplas identidades não são mais vistas como pertencentes à comunidade, mas são vistas como pertencentes à pessoa, ao sujeito que a constrói na sua interioridade. Então, além de uma comunidade aonde a identidade pertence, então a identidade pertencia à profissão e a identidade era com a profissão, agora, muitas vezes, a identidade é vista como pertencente ao sujeito, à sua subjetividade, e ele, enfim, entra, né, em situações de conflito com a própria visão de que ela é uma comunidade, uma identidade só, e que a gente tem que se espelhar nela. Então, se a identidade profissional desse profissionalismo entre semelhantes foi construído num contexto em que o grupo era branco, de homens, de classe média alta, e produziu um valor, que era um valor e uma visão de si, a partir desse lugar, desses olhares, às vezes, pessoas que entram nessa comunidade acabam partilhando dessa visão, mas outras que entram nesse grupo começam a questionar essa visão, e a gente tem os conflitos identitários dentro do grupo também. Embora a gente não possa pensar isso como uma essência, tipo, o fato de eu ser mulher não necessariamente vai me fazer botar a identidade de gênero em primeiro plano. Eu posso ser mulher e botar a identidade profissional em primeiro plano. Eu posso ser bissexual e não querer colocar essa identidade em público e trabalhar com a minha identidade profissional no âmbito profissional, e outras identidades eu trabalho no âmbito privado. Então, são múltiplas situações que a gente vislumbra nesse contexto, mas elas desafiaram essa ideia de profissionalismo entre semelhantes. Isso aqui eu tentei mostrar um reflexo de como isso impacta essas carreiras quando elas têm composições diversas no seu interior.
E para algumas carreiras, a gente tem dados sobre mulheres e negros. Para outras carreiras, a gente só tem dados sobre gênero, né? Mulheres e homens, mas não tem para brancos e não brancos. Como eu tenho muitos dados estatísticos, eu só estou mostrando aqui o número de mulheres e o número de negros. Quer dizer que se na advocacia tem 49,9% de mulheres, há, portanto, 50,1% de homens. Para os negros na advocacia, a gente não tem esses dados coletados e disponíveis. Toda vez que eu pergunto na ordem dos advogados, eles falam que estão trabalhando dados, estão coletando dados, mas o dado julgado não está. Então, num montante de 1.200.000 profissionais na advocacia, nós estamos numa situação de meio a meio, com homens e mulheres. No judiciário, a gente está numa condição de 38% de mulheres para 62% de homens, com 18% de presença de profissionais negros, entendendo negros como a junção dos profissionais pardos e dos profissionais pretos. E o total do judiciário é de 18 mil, os dados, eles variam de ano, porque eu coletei os dados em anos diferentes. O Ministério Público tem uma presença feminina próxima do judiciário, embora o total de profissionais que eu obtive a informação junto ao Ministério Público é menor, e sobre também a composição étnico-racial, eles informaram que estão coletando dados, mas o dado não está disponível. Por que o dado não está disponível? Porque, de certa forma, aquela visão do profissionalismo entre semelhantes ainda é muito difundida. Então, como ela ainda é muito difundida, se tende a achar que quando se busca informações específicas, se está alimentando um processo menos coeso, um processo em que não vem a expertise para o primeiro plano, mas vem junto com a expertise outras características dos sujeitos. Então, isso também dá a entender as dificuldades de coletar essas informações. Não é só de coleta, é uma luta interna nas corporações, nas instituições em torno disso. A Defensoria Pública tem uma presença de mulher um pouco maior, e de negros também um pouco maior, e o dado é mais antigo também. E a docência, esse dado que eu estou mostrando para vocês, é um dado nacional que eu coletei no censo do ensino superior, que dá 40% para mulheres e 23% para negros, para pardos e pretos, num total de 32 mil professores. Esse quadro mostra para vocês a composição entre alunos e professores nos cursos de direito. E o que eu estou tentando mostrar nessa montagem é que eu começo aqui com as alunas da graduação, vou para as alunas do mestrado e as alunas do doutorado, e depois eu vou para os professores de graduação e os professores de pós-graduação. Então, o que a gente vê? A gente vê uma diminuição da presença feminina, né? Ela começa com 54% nas alunas de graduação, vai para a faixa de 40% na pós-graduação, então os homens passam, né, a ser a maioria na pós-graduação, com perto de 60%. Quando chega no ensino de graduação, as mulheres estão em torno de 40%, e quando chega no ensino de pós-graduação, as mulheres caem para 29%, na graduação com 54%, e chegam nessa posição que a gente poderia falar de uma carreira acadêmica, com 29% de presença nos cursos de direito, embora haja um tipo de carreira, que é um tipo de carreira de graduação, com docência, várias pessoas que estão na graduação, ensinando só na graduação, querem e investem para ensinar na pós-graduação, né? Então, não é que aqui não tem uma carreira, é que essa carreira ainda, ela tem um funil e não conseguiu se legitimar nessa posição, ou no espaço nessa posição. Aqui eu tentei cruzar o dado dos docentes e discentes pela cor e raça, né? Então, o que a gente tem
aqui é o grupo de mulheres, como a gente observou nos dados, que as mulheres de origem asiática, nos nossos dados, tinham uma condição muito próxima da branca, e era um número muito pequeno, nós juntamos, porque não dava para montar um gráfico em que você tem 1%, às vezes, no caso disso, era menos de 1%. A mesma coisa com indígena, menos de 1%, então nós agrupamos dessa forma. Então, o que a gente tem? As mulheres que são alunas na graduação e as professoras são brancas, estão numa proporção igual. Elas são 23%. Então, a representação das mulheres brancas na docência equivale à presença delas no curso de graduação. Quando chega nos homens, a gente tem uma presença como professor que é o dobro da presença que eles têm como alunos de graduação. Então, eles estão sobre-representados na docência numa porcentagem dobrada em relação ao que eles estão no curso de graduação. As mulheres que são pretas, pardas ou de origem indígena, que eu acho que realmente de origem indígena é ínfima, elas estão na graduação representadas mais do que o dobro do que elas estão no curso docente, na condição de docente de graduação. Então, aqui são condições de docente de graduação. Os homens pardos, pretos, que eu categorizei no grupo negro, eles estão numa desvantagem menor do que as mulheres, né? Eles são 14% no curso de graduação, quando chega na docência, eles são 10% na docência. E as duas últimas colunas foram colunas que eu tirei do censo, mas que não havia informação para a cor. Então, elas estão, quer dizer, não compõem essa apresentação. Então, o que a gente está vendo é que há uma sobre-representação dos professores brancos na condição de docentes de graduação e uma expressiva subrepresentação das mulheres negras na docência de graduação. Esse dado aqui é só para mostrar para vocês a diferença, é mais um dado sobre a forma de exercício da advocacia dentro das empresas, né? A gente chama de departamentos jurídicos, no in-house das empresas, só que o gráfico está se referindo apenas às pessoas em posições de executivo nesse in-house. Então, como executivos jurídicos, você tem um gráfico em torno de 65% da presença de homens contra 35% de presença de mulheres, né? É uma boa presença de mulheres, considerado outras inserções das mulheres em posições de direção, mas é explicitamente menor do que a masculina. E aqui é o mesmo base, só que não para os executivos, mas para os membros dos departamentos jurídicos. Então, as pessoas que estão em posições sem autoridade de comando, digamos assim. Aí você tem uma inversão em que, né, as mulheres estão com 54% e os homens estão com 46%. Esses dados são da Luciana Oliveira, da Fabiana Lucide Oliveira e da Luciana Ramos, que tiraram da publicação Análise dos Executivos Jurídicos e Financeiros, e é um capítulo de um livro que eu organizei há um tempo atrás, chamado Profissões Republicanas, acho que é esse nome, é um capítulo desse livro, de lá eu tirei esses dados. Então, esses dois dados não são de estudos de minha autoria, mas são de estudos de autoria delas. Esse aqui é um dado um pouco antigo, né, que foi uma pesquisa que eu fiz sobre as sócias e as associadas em cerca de 200 sociedades de advogados filiados ao Centro
de Estudos da Sociedade de Advogados. Então, digamos assim, era uma sociedade de advogados que tinha uma identidade de ser uma sociedade membro do César. Então, é desses grupos que eu fiz esse levantamento. O levantamento foi feito nos sites das sociedades de advogados, onde eram identificadas as pessoas que eram sócias e as pessoas que eram associadas nos escritórios, e a gente fez uma classificação desses escritórios em termos do tamanho dos escritórios. Escritórios pequenos, que a gente chamou assim, que era de 1 a 9 membros, escritórios de médio porte, que ia de 10 a 49 participantes, e escritórios de grande porte, que eram de 50 a mais participantes. E o que chamou a atenção nesse escritório é que, ao contrário do que aparece muito na literatura de outros países, particularmente europeus, Estados Unidos ou norte-americanos, é que nos escritórios pequenos nesses países, parece que a presença feminina como sócia é maior do que nos escritórios médios e grandes. E o que a gente encontrou nessa amostra que a gente fez, como eu digo para vocês, é do grupo do César, né? Tiramos de lá de dentro, é que a presença de mulheres como sócias em escritórios pequenos era menor do que nos escritórios de médio e grande porte. Nos escritórios de médio e grande porte, as mulheres chegavam a ser 28% das sócias, mas nos escritórios pequenos elas tiveram só 17% da presença de sócios, o que pode indicar, ou que talvez se tivesse feito fora do César seria diferente, talvez que os escritórios pequenos sejam mais tradicionais e tenham menos oportunidade de ascensão, e que deem menos oportunidade de carreira lá dentro, e por isso essa presença das mulheres tende a ser maior, como nesses escritórios aqui, né, nesses de maior porte. Então, são possibilidades ou até às vezes que os escritórios de médio e grande porte, principalmente os de grande porte, eles enfrentam também uma urgência e uma demanda de globalização, querem se inserir em redes globais, e esse aspecto é um aspecto bastante pontuado nas redes internacionais das grandes sociedades de advocacia, e pode ser que elas também acabem mais abertas a isso. Pode ser também que os grandes escritórios, sendo um modelo novo no Brasil em relação aos tradicionais, tiveram que enfrentar mais lutas com os grupos tradicionais que controlavam a ordem dos advogados e outras sociedades, e acabaram se compondo com novos grupos, inclusive novos grupos de gênero. Então, tem várias possibilidades para tentar entender essas especificidades do Brasil, mas o que importa a gente ver é que há uma hierarquia mais acentuada do que aquela que a gente vê nos departamentos jurídicos, né? Então, quer dizer, a diferença entre a presença de mulheres como associadas e como sócias é mais acentuada do que entre os executivos dos departamentos jurídicos e membros dos departamentos, que leva a gente a entender também as estratégias das mulheres no mercado de trabalho, para onde elas tentam se inserir, o que elas buscam e aonde elas vislumbram, né, melhores condições. Então, a gente encontrou 864 sócias nessas 200 sociedades de advogados que a gente pesquisou e 2.457 associados. Esse universo total que surgiu esses círculozinhos aí que vocês estão vendo. Aqui eu já usei essa foto outras vezes, elas certamente já estão com uma outra aparência, porque os anos já passaram para todas nós, passaram para mim, passaram para elas também, mas é só para ilustrar que os processos globalizantes na elite da advocacia, elas têm impacto, né? Elas têm impacto para favorecer a inserção de mulheres, mas também para excluir ou para incluir de formas subalternizadas. Então, esse é um impacto, né, um processo em que você forma a elite da advocacia com sócios elegantes, muito sapatos belíssimos, e, enfim, isso é um treino para caminhar também, né?
Mas também temos esse outro aspecto, né, do processo globalizante, que é o tipo de trabalho que você exerce no litígio massificado. Nós fizemos um estudo nessa sociedade de advogados do interior paulista, e essa é uma cena, né, da advocacia assalariada nesse tipo de distribuição do espaço, com uma presença feminina maior que a presença masculina, mas numa sociedade de advogados cujo time de liderança faz essa distinção de gênero entre, né, as posições de comando e as posições de execução. Eu também não tenho foto mais atual, todo mundo já deve estar uns quilinhos mais pesados, mas é só para demonstrar que há estratificação e que a estratificação tem características genderizadas também. Essa foto eu peguei para vocês verem, porque eu também queria mostrar isso para a docência, né? Eu não fiz pesquisa em nenhuma das duas universidades, por isso eu botei a foto. Eu também tenho um compromisso de não revelar onde eu fiz o campo. Mas ela dá uma ideia, né? Essa daqui é numa universidade privada na Amazônia, essa aqui é uma reunião de um departamento da FRJ, e, né, a presença de mulheres é muito maior nessa, a presença de não brancos é muito maior nessa do que nessa, enfim. Também na docência do direito a gente vê essa reprodução de marcadores sociais que fazem distinção das condições em que a gente está no comando ou na execução, que a gente está em posição de dominação ou de subalternização. Bom, agora eu vou começar realmente a mostrar para vocês os dados dessa pesquisa sobre a docência do direito. Esse é um gráficozinho sobre a renda, a remuneração. Mas primeiro eu queria dizer a vocês, eu fiz 70 entrevistas, 40 entrevistas foram com homens e 30 entrevistas foram com mulheres. Eu tenho uma concepção que, como gênero é uma relação social, eu preciso ver essa relação social na forma como eu conduzo a entrevista. Então, eu preciso ouvir homens falando de mulheres, homens falando de homens, mulheres falando de homens, e mulheres falando de mulheres, para entender como se constitui essa relação, e por isso nós fizemos essa forma de entrevistados. Foram feitas entrevistas em 7, digamos, instituições de ensino superior. Dessas 7 instituições de ensino superior, 2 foram no Nordeste, uma foi no Centro-Oeste, 3 foram no Sudeste, uma foi no Sul. Então, isso quer dizer que nós temos uma representação maior do Nordeste do que do Sul, né? E que também pode influenciar um pouco nos números. A gente não fizemos o Norte, porque não tivemos contatos, recursos para fazer, e acabamos, então, fazendo 2 no Nordeste. Desses cursos que a gente fez, 2 eram públicos, 2 eram privados de grande porte, e 3 eram privados de pequeno porte. E eu acho que 3 tinham só graduação e 4 tinham também pós-graduação. Por que tinha mais pós-graduação? Porque a gente queria pegar estratégias e conflitos em torno da carreira. Então, a nossa amostra é uma amostra que não é proporcional à realidade. É uma amostra em que nós fizemos opções, né, de buscar entrevistados que pudessem falar mais sobre temas que a gente queria pesquisar. Nós queríamos pesquisar a diferença e queríamos pesquisar também as relações de carreira. Então, isso se reflete nos nossos dados de alguma maneira. Então, a nossa amostra é semelhante ao conjunto dos docentes quanto à composição de homens, que, como vocês viram, era 60% lá, nós temos 57% aqui, mas ela tem menos representação dos brancos do que no grupo total. No grupo total, a gente viu que era 70%
e 7%, nós temos 61% de brancos. Nós queríamos ouvir mais professores não brancos. Sobre a sexualidade, 90% se declarou heterossexual. Pode ser que haja pessoas declarando heterossexual que tenham sido indicadas por outros como não sendo heterossexual, mas todas as classificações nós fizemos a partir da autoclassificação, inclusive a de cor, né? Cor e raça. Então, se a pessoa se nomeou de uma cor e raça, e o entrevistador achou que era outra, nós pusemos a que a pessoa se auto-nomeou. No grupo desses 70 que a gente entrevistou, a grande maioria estava, digamos, na idade produtiva mais intensa, né, de 31 a 50 anos, e 56% deles já tinham grau de doutor, o que também é diferente, digamos, da realidade como um todo, mas é inflacionado, porque também a gente entrevistou mais cursos de pós-graduação, né? Então, o que isso resulta? Resulta que na primeira faixa é quem ganha até 5 mil. A segunda faixa, né, esse conjunto aqui é quem ganha até 5 mil. Aqui é quem ganha... Não, desculpa, azul é quem ganha até 5 mil. Esse azul, mas no intermediário, quem ganha de 5 a 10 mil. E essa aqui é quem ganha mais de 10 mil. Tá? Então, a gente vê que no grupo que a gente entrevistou de mulheres brancas, a proporção entre quem está na primeira faixa e na faixa mais acima é equivalente. Né? Elas estão mais ou menos distribuídas na mesma proporção. Quando a gente chega no grupo de mulheres negras, a proporção da primeira faixa é muito maior do que das faixa intermediária e da faixa mais elevada. O homem branco, né, o professor branco, ele está menos representado na primeira faixa e vai crescendo a sua representação nas duas faixas. E o professor negro, na nossa amostra, ela se manifesta diferente, digamos, do que talvez fosse o esperado, né? Talvez o esperado fosse que a maior parte dos homens negros estivessem numa posição inferior de renda, mas não foi isso que nós observamos. Na nossa amostra, por várias razões, eles estão com mais concentração na faixa intermediária. Eu tenho algumas hipóteses para isso, né? Primeiro, eu não tenho dado para o grupo como um todo sobre renda, porque esse dado não está divulgado. E eu, até o momento, também não corri atrás de tentar obter pela RAIS ou por outras formas para observar o dado. Mas o fato é que nós, como tivemos uma presença maior de professores no Nordeste, há também, assim, uma representação maior de pardos no grupo. Isso é um aspecto. Outro aspecto, também no Nordeste, a gente se deparou com professores, poucos, mas a gente enfrentou isso, que eram muito declaradamente contrários a políticas de ação afirmativa, a políticas de que no Brasil tem raça ou diferenças entre elas, e se manifestaram, alguns deles, inclusive, se declarando não branco, se declarando cafuso, se declarando outra coisa, quando foram muito poucos casos, mas aconteceu. Mas, enfim, isso também altera um pouco a representação. E também muitos dos entrevistados que a gente teve que não eram brancos tinham outra carreira, né? Eram defensores, eram promotores, estavam na carreira de justiça do trabalho, enfim, tinham outras carreiras e, a partir de outras carreiras, estavam também na docência. E sem falar, como eu já mencionei anteriormente, que nós tivemos a intenção de buscar ouvir mais mulheres não brancas e homens não brancos na docência. E esse próximo gráfico é a remuneração que eles declararam total, né? Junta outros trabalhos com esse. Aqui, esse grupo que eu queria destacar primeiro é que, nas nossas entrevistas, 75% dos homens entrevistados tinham uma segunda ocupação
e 50% das mulheres pesquisadas também tinham uma segunda ocupação. Muitas delas viviam muito pouco da segunda ocupação, mas declararam que tinha, né? E, às vezes, algumas delas usavam. Não quero falar, não usar um termo utilitário, não é nesse sentido, mas tinham na docência também, como os homens também tinham, uma forma de ampliar, né, a sua prática jurídica, né? Era uma referência para alguns alunos, os alunos acabavam procurando ajuda jurídica, então tinha também uma associação entre a docência e a prática da profissão. E desse montante, 53% estavam lecionando em instituições públicas, embora alguns acumulassem pública e privada, né? Era um tempo parcial, não tinham dedicação exclusiva e acumulavam. Então, aqui na faixa de renda, o que acontece? As mulheres continuam na primeira faixa, né? Brancas e negras continuam na primeira faixa, embora as negras sejam maioria na primeira faixa, e as brancas sejam maioria na faixa acima de 10 mil. E os homens não estão mais na primeira faixa, todos eles estão ou na faixa, na segunda faixa, ou na terceira faixa, e tanto branco quanto negro está acima de 10 mil, porque acumulavam outras ocupações, como eu tentei esclarecer aqui nessa amostra. Bom, então, a partir do aspecto qualitativo da nossa pesquisa, nós começamos a trabalhar com os conceitos, entre eles essa ideia de que a excelência e o mérito ele é construído quase como um passe de mágica, que a gente chama de uma mágica social, e que dá uma característica neutra e objetiva, algo que não é neutro e objetivo, mas que é fluido, é contingente e é mudado em contextos. Mas nessa característica predominante, né, os padrões masculinos e as práticas racializadas predominam. Então, na prática do exercício da docência, padrões masculinos de carreira, de autoridade, de expectativas dos alunos se revelam como também práticas racializadas. Quem que a gente espera que seja bom, quem que a gente espera ver na sala de aula, quem que a gente espera ver representando a profissão, é nesse sentido que você vai construindo como neutro, mas vai praticando de forma racializada e genderizada. Embora a presença das mulheres e das outras diferenças seja muito relevante, né, na diversidade de um grupo profissional, ela por si só não é capaz de mudar a visão dominante do profissionalismo. Né? Para mudar a visão dominante do profissional, você tem que ter uma outra visão de profissionalismo que se apresente como alternativa. E há outras visões de profissionalismo, tá? Que não é o profissionalismo da semelhança, mas que é o profissionalismo da diferença. Há visões de profissionalismo que não é da neutralidade, mas que é de um profissionalismo com uma prática democrática. Isso está elaborado na bibliografia, mas, assim, não vai dar para aprofundar agora, mas existe algo além de uma visão de um profissionalismo cívico, que é a visão dominante nas profissões jurídicas, até pelo menos, sei lá, 5 anos atrás. Outro aspecto é essa dimensão de que a referência que se toma como par profissional, muitas vezes, é o homem branco de classe média alta. Então, você toma ele como uma referência para produzir a forma como você vai agir na profissão, e isso vai criando gênero, que a gente chama de generificação e racialização do ambiente profissional. Então, se eu tenho como modelo um tipo de professor, se eu tenho como modelo um tipo de sócio, se eu tenho como modelo um tipo de executivo jurídico, isso vai produzindo no fazer da profissão os comportamentos generificados e comportamentos racializados. Então, há um trabalho recente de uma pesquisadora chamada Mira Dio, que fez uma pesquisa na docência nos Estados Unidos, e ela argumenta que o profissionalismo é
potencializado para produzir vantagens ou desvantagens pelo gênero e pela raça. Então, ela quer trabalhar com a ideia que não há uma intersecção de profissionalismo, gênero e raça apenas, mas que há uma potencialização de processos de discriminação quando você recorta o profissionalismo pelo gênero e pela raça. Então, ela acha, na pesquisa que ela faz, que o ambiente, né, que as práticas privilegiam o que é masculino, o que é hétero, o que é branco, e que produz um ambiente hostil, e mais hostil à mulher negra. Então, seria um leque, digamos assim, de privilégios e de desvantagens, e que, de um lado do leque, está o masculino hétero branco, depois tem o masculino hétero negro, o masculino branco, não hétero, e vai até chegar a mulher negra, não heterossexual, que essa hostilidade vai indo nessa dimensão. Então, ela afirma que, mais que uma discriminação aberta na docência, ela encontra o que ela chama de um viés implícito, uma propensão a desvalorizar o que é feminino, o que é negro, o que é homo, e a valorizar aquelas outras características. E, então, avaliando como se processa esses privilégios e essas diferenças, o que eu com um grupo de pessoas que trabalhou na pesquisa, investigamos e encontramos foi que, desde a entrada na profissão, né, isso já vai se constituindo e começa com o ingresso na carreira, né, que você vai fazer o curso de Direito sem nenhum planejamento, ou você vai fazer o curso e começa já no curso a planejar e a bem planejar a sua carreira. E esse gradiente é semelhante àquele outro, entendeu? Então, você tem mais homens brancos de classe média alta planejando bem a sua carreira desde o início da carreira, e você tem menos mulheres fazendo esse planejamento e menos ainda mulheres negras fazendo esse planejamento. Então, entre ser bem planejado e nada planejado, começa a se distribuir vantagens e desvantagens no caminhar dessa longa jornada. E essa generificação, então, como eu já falei, ela já começa lá no início, entre homens brancos de um polo e mulheres negras no outro. Também outro aspecto que se observa é essa ideia do que a gente chama de normas de gênero produzindo um senso prático nas pessoas. Então, muitas vezes, esse senso prático leva a hesitar, a tentar fazer coisas que o pessoal do seu entorno, as suas amigas, a sua família, não alcançaram, né? E isso, diante dessa situação de hesitar a fazer isso, leva também, às vezes, a se expor menos a essas situações. Então, há uma reprodução, às vezes, dessas situações, embora a gente veja também que as normas de gênero são questionadas e que as experiências se modificam. Quando essas mulheres, então, elas se candidatam a essas posições, elas encontram mais esse ambiente que a gente chama, que produz um viés implícito, que é um ambiente de mais desconfiança, né? É uma desconfiança se ela vai ficar na carreira, é uma desconfiança se ela vai se dedicar suficiente na carreira ou se ela vai botar a vida familiar na frente, é uma desconfiança se ela tem competência, enfim, é um conjunto de situações que leva a produzir essa desconfiança e a contrastar um ambiente que é mais receptivo à chegada masculina e menos receptivo à chegada feminina e, às vezes, hostil a esse ingresso. Algo que a gente observou também no trabalho de campo é isso que a gente chama de lidar com essa situação tendo que atuar sobre os seus sentimentos, né? Então, quando eu chego num ambiente que eu sinto que aquele ambiente é hostil a mim, que aquele ambiente faz brincadeirinha comigo, faz piadinha comigo, eu tenho que atuar sobre mim mesma nesse ambiente. E há formas de atuar nesse ambiente, e é isso que a gente chama de trabalho das emoções. Então, uma das formas de atuar é você
tentar invisibilizar essas suas diferenças, seja diferenças raciais, seja diferenças de gênero, e você não botar ela na cena, né? Você agir tendo como referência aquele corpo masculino, branco, de classe média alta, se trajar de uma maneira semelhante, se vestir de forma que você se invisibilize as suas diferenças. E algumas cenas chamam bastante atenção. Eu me lembro, não tem uma foto aqui no momento, mas eu me lembro de ter visto a posse, eu acho que da Raquel Dodge, eu acho que foi essa posse que eu vi na televisão, que foi num contexto que todas as mulheres estavam ocupando posições de destaque no topo da hierarquia profissional do sistema de justiça. Estava a Carmen Lúcia, enfim, estava... e todas elas tinham um padrão de vestir muito semelhante, todas estavam de roupa escura, todas tinham um colar de pérolas naquele contexto. É isso que a gente está dizendo, que são formas que você vai invisibilizando a diferença, né, usando um padrão da forma de ser, e também trabalhando essa emoção quando você fala e não é ouvida, né? A própria Carmen, você vira e mexe, reclama na televisão que ela pediu inscrição e não foi ouvida. Enfim, imagina numa reunião de departamento como é que isso não acontece. Ou que você fala uma coisa e a ideia não é bem quista, mas depois um homem fala aquela ideia avança. E também essa ideia de que você, às vezes, é vista no elogio, né? No corpo objetivado, como você é uma flor que ilumina aquele ambiente, ou pior, né? Às vezes, quando as pessoas ficam olhando que você está bem trabalhada na musculação, na academia, sei lá, enfim, essas coisas. Então, a ideia é que você precisa atuar sobre os seus sentimentos. Então, é um argumento sociológico que essas emoções, elas não são fixas, paradas e da interioridade das pessoas só, mas que elas são sentimentos que podem ser administrados e podem ser manuseados, que as pessoas manuseiam esses sentimentos, e que nas relações de dominação e subordinação se exige mais trabalho das emoções, quanto mais em posição subalterna você está. Então, quanto mais discriminação você vive, você mais faz trabalho das emoções, e quanto mais você está em condições subalternas e é invisibilizado, mais demanda de você fazer isso para lidar com essas situações. Então, quer dizer, o conceito de trabalho das emoções entende que os sentimentos podem ser manuseados, podem ser administrados, quando você atua sobre si mesmo para produzir emoções que são socialmente desejadas e esperadas. E aí você faz isso, você se silencia, você se censura, você sabe que tem diferenças, mas você guarda elas para si no ambiente fora do trabalho e apaga essas diferenças no ambiente de trabalho, e é isso que a gente chama de administração das emoções, e apareceu bastante em situações das entrevistas que a gente desenvolveu. Então, no profissionalismo, como é que se faz trabalho das emoções? Uma forma de fazer trabalho das emoções é essa frase que eu coloquei aí, que aparece bastante. Você trabalha com a ideia de que o profissionalismo é entre semelhantes, e que você acha que tem discriminação de gênero e raça, mas que nunca acontece com você. É difícil nunca acontecer com você. É fácil você trabalhar emocionalmente isso para dar a isso uma outra classificação, um outro sentimento sobre isso. Então, isso aparece muito assim, né? Eu me penso no âmbito da semelhança, existe, mas não foi comigo. Mas nas minhas entrevistas que eu desenvolvi, teve situações de pessoas dizerem explicitamente que nunca sofreram discriminação, e depois eu entrevistar o coordenador do curso dizia que a pessoa era objeto de muita discriminação e que muita gente ia reclamar com ele da pessoa por causa da sua condição racial e de gênero. Mas a pessoa dizia que ela não era objeto, mas o coordenador do curso lidava com essas situações que vinham da parte dos alunos e de outras pessoas também, né? Então, num ambiente em que você tem já uma densidade maior da presença de mulheres, tipo, né, a docência do direito hoje em dia,
você tem também essa oportunidade de ter outros modelos profissionais, além daquele modelo que predominou no contexto em que 95% dos professores eram homens, né? Então, quando você tem 40% de professores mulheres, é possível um outro modelo, mas a gente tem visto que isso também gera conflitos geracionais entre as próprias mulheres profissionais, né? Então, você tomar profissionais como referência, ter essas pessoas como exemplo, ajuda a reduzir esse ambiente hostil da interação profissional. Então, isso é um aspecto positivo. Mas, por outro lado, a gente encontra também nas primeiras gerações de mulheres que ingressaram nas profissões jurídicas e que viveram um ambiente profissional em que o volume delas era muito pequeno, e que essa presença não dava nem para ter uma densidade, para você vivenciar condições das suas especificidades de gênero, de raça. A gente vê nessas mulheres que, digamos assim, conseguiram vencer esse conjunto de adversidades, certo orgulho de terem se dedicado tanto ao trabalho quanto os seus colegas homens, e tendem a pensar esses colegas homens como a referência. E essas mulheres tendem aderir muito a essa moda que veio nos últimos 4 anos de achar que tudo no âmbito das diferenças é um mimimi, né? E que é um chororô, uma reclamação, e a criticar aquelas colegas que recortam a identidade profissional com outras identificações e diferenças. Então, elas têm como foco o profissionalismo da semelhança e veem o profissionalismo das diferenças como um mimimi de gente que está querendo carpir pouco a ladeira acima da vida profissional e etc. Então, isso também gera conflitos geracionais dentro dos próprios grupos, e às vezes conflitos geracionais começam entre gerações, mas se refletem não só entre gerações, né, mas entre a convivência intrageracional também, né? Um outro aspecto que eu queria destacar é o que é o estereótipo de gênero, e como o estereótipo de gênero ele vai contra o que se espera de uma figura de autoridade, né? Então, há muita expectativa, isso aparece muito aos professores falando, que a gente entrevistou, né, que o aluno espera que chegue na sala de aula um homem branco, experiente, de meia idade, que é o que ele imagina que é uma autoridade. Uma autoridade, nesse sentido, ela é generificada e racializada. Aí, quando chega lá na frente, uma pessoa que não tem todas as características, não é tão maduro de idade, não é da sexualidade ou do gênero ou da cor esperada, e isso começa a produzir disse-me-disse, digamos assim, né? E essa expectativa da autoridade, ela privilegia a chegada do homem nesse ambiente, né? Então, a chegada do homem na sala de aula, desse ambiente, ainda mais se ele for bem sucedido numa outra carreira fora da acadêmica, então é aquela expectativa que favorece a autoridade dele e gera contestação sobre a autoridade das mulheres. E várias mulheres acabam enfrentando esse desafio de sua autoridade com uma ação mais rigorosa, com uma ação mais incisiva, e acabam enfrentando essa acusação de que são muito rigorosas, que são duronas, algumas são masculinizadas nesse sentido, e quando elas não agem nesse estereótipo, mas agem no estereótipo feminino, entre aspas, também são estereotipadas, mas esses estereotipados que são muito mãezona, quer dizer, não é uma autoridade da expertise, é uma coisa do campo do afeto, e isso tudo ataca a legitimidade da mulher nessas posições. E na docência elas aparecem bastante. E elas não são só entre aluno e professor, elas têm a fofoquinha do corredor, né? Disse-me-disse, quem está na universidade sabe, vários tipos de fofoquinha, né? Fofoquinha que sexualiza as relações, fofoquinha, enfim, que produz discursos mais viés implícito em vocês que estão no curso de Direito, seja como alunos, seja
mundo profissional, sabe melhor do que eu quais são as fofocas no mundo do direito, mas no meu, das fofocas das ciências sociais, eu sei bem, que realmente tem ali. E tem colegas que são mais disponíveis para as fofocas, escutam mais os alunos, e aí a informação circula mais. Outra questão que produz esses estereótipos é o que a gente chama de ética do cuidado. Né? Muitas vezes, nas carreiras profissionais, as mulheres acabam assumindo mais atividades vinculadas ao que a gente chama de ética do cuidado. Elas cuidam mais dos alunos, elas escutam mais, ocupam posições mais de coordenação, elas organizam os eventos, elas preparam, sei lá, a organização das reuniões, etc. Mas o que acaba acontecendo é que a maior parte dessas atividades não pontuam na progressão da carreira. Não tem visibilidade no currículo profissional. E nos aspectos que pontuam na progressão da carreira, elas têm uma baixa participação. Então, nos postos de liderança, nas premiações, nas representações da profissão, nas associações, nas posições da universidade, nas bancas, nas mesas de evento, enfim, nos aspectos que tem uma dimensão da visibilidade pública, que pontua mais, essa participação acaba sendo menor e sobrecarregada nessa ética dos cuidados, e tanto professoras quanto professores, né, que são contrários aos estereótipos e a esses tipo de viés implícito, podem perfeitamente, né, se posicionar contrário a essas situações cada vez que se depararem. Muitas vezes a própria instituição pratica isso, né, e se profissionais, homens e mulheres, se posicionam contrários a isso, nas ocasiões que eles veem que isso está acontecendo, eles podem, né, também demandar da instituição que ela produza menos viés de gênero. Aqui eu já estou caminhando para o fim, aqui sobre o que a gente observou durante o home office agora, né? Em primeiro lugar, é óbvio que as ocupações de alta escolaridade e que têm domicílios tecnologicamente equipados são as que podem fazer home office, então o home office já produz uma diferença grande em termos dessas oportunidades, e a gente vê nos dados um retrocesso enorme da pandemia, da situação da mulher no mercado de trabalho, das mulheres que não conseguem fazer home office, estão totalmente postas fora do mercado de trabalho, e daquelas que conseguem também. Então, a gente vê, assim, o trabalho dentro da casa, ele também foi generificado e racializado, né? Ele também se mostra assim, porque quando o trabalho entrou para dentro da casa, ele vê com essas características, ele acaba invisibilizando o que é percebido como menos valorizado. Então, aparece fazendo o trabalho dentro da casa aqueles que são mais valorizados. A gente vê na TV né, profissionais fazendo home office, dando entrevistas, mas são aqueles que são visíveis, digamos assim, né? A cobertura da mídia refletiu isso, e a gente viu também que a elite jurídica masculina, branca, foi bastante privilegiada na cobertura da mídia, embora tenha havido uma certa reação das mulheres das profissões jurídicas a essa condição de dar maior visibilidade aos homens. Já, assim, os profissionais, experts negros e homoafetivos, eles ficam predominantemente fora da cena. Para entrar na cena, requer uma mobilização contínua por reconhecimento profissional online e offline, porque senão nunca será, eles não aparecem nessa situação. E também a avaliação das praticantes sobre o home office, ela varia de acordo com o gênero, ela varia de acordo com o tipo de tarefa realizada, ela varia com o tamanho da família e ela varia com as condições do domicílio. Né? Então, o trabalho do homem é mais valorizado também no home office e no espaço da casa. Né? No espaço da casa, o homem, em geral, tem
um escritório onde ele trabalha e há uma orientação de não interrompê-lo, de não atrapalhar o que ele está fazendo, enquanto muitas vezes o trabalho da mulher, o escritório da mulher em casa é a mesa da sala, e a mesa da sala é o tempo todo assim, interrompida pela própria circulação, porque fica entre a cozinha e os quartos, em geral, e é interrompida pelas crianças, quando tem crianças, e acaba resultando numa condição de que as mulheres sentem-se mais improdutivas no ambiente do trabalho e veem esse ambiente menos respeitado do que o ambiente masculino do trabalho no home office. Isso aqui era só para mostrar uma reportagem sobre o que eu estava falando, né, sobre o trabalho do home office na pandemia, que foi feito nessa reportagem da Folha de São Paulo, em que foram vários homens entrevistados com filhos, fazendo trabalho, com o filho fazendo lição do lado, e nenhuma mulher apareceu na cena dessa reportagem, e eu só botei o link dessa reportagem das mulheres reclamando dessa cobertura, uma cobertura que não é só, digamos, responsabilidade do jornal, né? É também de todos os grupos profissionais que indicam aqueles que serão entrevistados, né? As pessoas chegam às que serão entrevistados por indicação de outros colegas, em geral é assim, né? Em geral se liga para a associação profissional e pede um nome, enfim, e os indicados, nesse caso, todos foram homens para essa reportagem. Então, para destacar um contraste com o profissionalismo como semelhança, eu quero trabalhar com a ideia de um profissionalismo e diferença. E mostrar que há um hibridismo dessas identidades e que essa identificação profissional também pode ser suturada a outras identificações do sujeito, né? Então, eu posso ser um profissional docente de sociologia, mas também queria dar visibilidade à minha condição de gênero, queria dar visibilidade à minha condição de raça, enfim. Então, a ideia é que há o hibridismo das identidades, mas essa diferença ela não é fixa, e nem ela é experimentada da mesma forma para os sujeitos. Então, em determinados ambientes, eu posso dar muito mais ênfase à minha visibilidade de gênero do que a profissional, em outros eu posso dar muito mais ênfase a profissional do que a gênero, e pessoas fazem isso de uma maneira distinta também. Então, quando a gente trabalha com um grupo pequeno, onde a gente vai entrevistar pessoas com experiências muito distintas nisso, é lógico que essa diferença vai aparecer de uma maneira não fixa, não vai aparecer em todas as entrevistas que vocês vão vir a fazer, ou todas as histórias orais que vocês vão levantar, uma percepção de gênero forte, ou uma percepção de gênero como discriminação, pode, enfim, aparecer outras visões disso. Então, é nesse sentido de que é preciso também, conceitualmente, ter espaços conceituais para captar esses sentidos que os sujeitos atribuem à forma como eles combinam e dão um senso de si inteiro, né? Eu não me sinto uma pessoa fragmentada necessariamente, porque eu costuro na minha interioridade, no que a gente chama de self, um senso de inteireza a partir da forma como eu faço essas combinações. Então, assim, né, outro aspecto é que as mulheres se deparam hoje com muitas nomeações de suas lutas, né? E é um leque cada vez mais amplo, que vai daquelas que rejeitam totalmente a classificação de feministas para aquelas que reconhecem conquistas no espaço do feminismo. E há, dentro desse leque e dentro dessas nomeações, necessidade de espaços para a gente captar isso, né? Esse processo fragmentário, ele se decorre dessas diversas posicionalidades que a gente ocupa, né? E também das interpelações que a gente sofre nesse caminhar, digamos, né? Então, tem juízes, e isso apareceu bastante na nossa pesquisa, cuja origem social está mais privilegiada do que os juízes, porque se atribui ao próprio processo longo de seleção e de investimento uma facilidade
ou uma pressão menor sobre as mulheres do ponto de vista de prover a família, e ela acaba, às vezes, encontrando apoio de pais, apoios de cônjuges para se dedicar exclusivamente a estudar e acabar passando, e isso, às vezes, faz essa diferença. Há posicionalidades hoje de mulheres nas profissões jurídicas que estão com grande destaque na extrema-direita, a gente vê essa visibilidade, que vai fazer campo, parte, né, dos trabalhos de pesquisa nessas profissões. A gente se vê mulheres na extrema-direita, vê mulheres nas redes feministas, vê mulheres no feminismo liberal, que é esse feminismo que pleiteia uma condição igual de mulher para homem, mas que é uma condição igual viável, se for algum tipo de mulher, mas difícil num contexto de diferenças de uma maneira mais geral, e todas essas outras formas de feminismo que interpelam mulheres a se posicionar nesse ambiente maior dos processos fragmentados que a gente tem visto. Então, as interpelações são muitas, e a fragmentação e a diversidade é grande, e imagino que na pesquisa que vocês vão fazer, eles vão aparecer bastante. Então, finalmente, esse é o meu último slide, desculpa, está demorando tanto. Assim, a minha trajetória teórico-metodológica nessas pesquisas, eu diria que eu comecei estudando profissões jurídicas, eu não estava com foco na questão de gênero quando eu comecei em 94, eu comecei a estudar as profissões jurídicas. Eu acho que o primeiro trabalho que eu pus o foco mais na questão das profissões jurídicas já foi nos anos 2000, né? E ali eu comecei a trabalhar, a ler a bibliografia, a aprender, a trabalhar com conceitos, mas eu trabalhei com o conceito de teto de vidro, com o conceito de script sexuado, desse leak pipeline, que é essa ideia de que as mulheres vão saindo da carreira conforme a carreira vai progredindo, dessa estratificação genderizada que mulher está na posição de associado e homem na posição de sócio, e o próprio conceito de equidade de gênero, que também é um conceito dentro do âmbito da literatura de desigualdades, né? Outro conceito dentro do âmbito dessa literatura de desigualdades é esse da interseccionalidade e da consubstancialidade. O foco dos dois está nesse intercruzamento de desigualdades, sendo que uns querem botar o predomínio de uma característica sobre o outro, né? Eu acho que a consubstancialidade foca bastante na força da classe sobre gênero e raça, e outros, como o conceito da discriminação interseccional que a Mira Dil trabalha, põe o foco na dimensão da raça, sobre depois o gênero e a classe. Enfim, há esse conjunto de situações que vão analisando essa multiplicação de vantagens e desvantagens. Mas, assim, eu trabalho com uma perspectiva, como eu comentei com vocês no início, na vertente interacionista. Então, uma vertente que dá muita ênfase à dimensão das interações, modificando os sentidos das coisas, burilando o significado das situações e dando um ênfase maior à ideia de cultura, mas não cultura como algo estático, mas cultura como algo que as pessoas atuam sobre ela, mudando os seus sentidos. E ao longo desse meu caminhar nessa trajetória, eu fui vendo que dentro dessa vertente cultural, os conceitos estruturais de desigualdade geram algum ruído de consistência teórico-analítica, porque um enfatiza mais a dimensão estrutural e o outro enfatiza mais a dimensão cultural. Eu sei que o Bourdieu, como outros autores, acham que equacionaram com propostas uma solução boa para equilibrar estruturas e cultura, estrutura e práticas, estruturas e agência, mas, como vocês também sabem, a diversidade teórica leva a que outros não concordem, né? Faz parte desse espaço. Então, eu comecei a buscar uma literatura que me ajudasse mais com os conceitos nessa perspectiva cultural e encontrei nessa literatura pós-colonial sobre as diferenças algo que também valorizava a negociação de sentidos, a negociação das interações que vão
né? Por exemplo, no mundo jurídico, todo mundo fala que defende a ordem jurídica, só que um defende a ordem jurídica para um sentido autoritário, outro defende a ordem jurídica para um sentido democrático. Bom, eles estão burilando o que é essa ordem jurídica que vale para tudo. Né? Como eles fazem isso? Eles fazem isso justamente burilando os sentidos estabelecidos e tentando estabelecer negociações em torno disso. Eu fui caminhando para esse conceito, no momento que estou trabalhando com esse conceito, que as diferenças são articuladas a partir dessas posições que você vai, de alguma forma, interagindo, e você vai estruturando essas diferenças na sua condição de sujeito, no seu self, e dando um sentido. Não que você precise fazer um tratamento psiquiátrico, você está com personalidade, sei lá o que, mas que isso faz sentido para você, entende? Metodologicamente, eu também, assim, comecei, eu acho que a primeira pesquisa com gênero teve essa dimensão de survey. Não, a primeira também foi sobre. A primeira foi sobre uma pesquisa chamada A Crise do Judiciário Vista pelos Juízes. Era um levantamento nacional que eu fiz trabalhando num projeto com a professora Maria Tereza Sadek, e era também uma pesquisa sobre survey. Então, foi uma pesquisa com um questionário padronizado, aplicado numa amostra, e outras formas também de fazer pesquisa quantitativa foi a quantificação de dados extraídos de fontes documentais. Por exemplo, análises de como os juízes, ao longo, nas publicações da Revista dos Tribunais, se referiam à ordem jurídica. Então, tem 5, 7, 10 sentidos, eu vou quantificando esses discursos e vou produzindo uma análise quantitativa de fontes documentais, de imagens, né, como eu fiz com a classificação dos escritórios de advocacia, olhando mulheres que estão classificadas como sócias, classificadas como associadas e produzindo quantificações disso. Então, vai produzindo a partir de publicações, ou de imagens, ou de, enfim, discursos, revista especializada, como foi o anuário dos executivos jurídicos lá, que se quantificou quantas pessoas eram dos executivos, quantas eram dos departamentos, que dá uma base de uma fonte documental que se transforma em quantitativo. Outro caminho, esse eu realmente desenvolvi bem mais, foi das entrevistas com roteiro sobre trajetórias profissionais. Algumas pessoas fazem etnografia, estudo de caso, análise de texto. O que eu mais fiz foi esse tipo de entrevista com roteiro sobre trajetória profissional. Algumas pessoas botam isso dentro da classificação história oral. Tá? Então, vai ver que história oral é uma disciplina, ou história oral é uma técnica, ou história oral é uma metodologia. Então, dependendo de como você concebe a história oral, vai dar diferenças do que está lá dentro, né? Mas eu nunca nunca mobilizei a história oral como uma forma de escuta mais aberta, na qual o entrevistado é identificado, e depois que ele é identificado, ele revê a entrevista, ele atua sobre. Nunca fiz, por várias razões. A primeira delas, porque eu, na verdade, não fiz uma história de vida, eu fiz trajetórias profissionais, foram entrevistas que duravam no máximo 2h30, e às vezes demoravam 40 minutos, uma variação nisso, em que eu sempre tive o compromisso de não identificar as pessoas que eu estava entrevistando, que eu achava que nesse curto tempo de contato, o contato tornava mais viável as pessoas relatarem coisas que ela tende a não relatar quando ela é identificada, porque na construção da nossa história, a gente também constrói a história como a gente quer ser vista, né? É uma construção de uma história oral que não incomoda quem está contando a história depois que ela está transcrita, é difícil, sabe?
Então, eu já até fui entrevistada numa coisa de história oral. É uma interação, né? Você vai construindo uma narração de si e o entrevistador vai tentando dar rumos a essa entrevista, e nem sempre essa interação vai para o rumo que os dois querem, né? Às vezes vai para uma negociação desses rumos. E, então, essa prática eu nunca fiz, e também, assim, nunca tive muito tempo de parar, transcrever, renegociar com a pessoa que deu a entrevista, que ela não quer mais aquela coisa que não é exatamente o que ela quis dizer, que ela se expressou mal, então isso, enfim. E também porque eu sou uma socióloga, né? O sociólogo que tem que lidar com o mundo jurídico fica muito mais vulnerável. Então, quando a gente não dá a fonte, a gente se protege de um processinho, de uma não sei quezinha, que é muito fácil para quem tem acesso acionar e muito difícil para quem não tem acesso responder. Então, também, assim, também tem essa outra dimensão. Então, a maior parte das vezes eu fiz o que eu chamo de uma entrevista com roteiro, mas de forma a não ficar enclausurado ao roteiro. O roteiro é para dar um caminho, principalmente quando você tem que fazer entrevistas com um grupo grande de entrevistadores, né? Não é só uma pessoa, e você precisa compartilhar esses orientações, digamos assim, mais gerais com todos. E mesmo você construindo o roteiro junto, discutindo junto as perguntas, a interpretação do próprio entrevistador já é diferente. Então, eu, desse conjunto de entrevistas, nós fomos 5 entrevistadores, realmente teve entrevistador que interpretou a pergunta de uma forma bem diferente de outro entrevistador, e a resposta veio com sentidos diferentes, porque a pergunta foi entendida já pelo entrevistador como outro sentido. Então, por exemplo, a gente tinha uma pergunta sobre que atividades o professor exercia num conjunto de atividades tidas como da docência, né? Ensino, pesquisa, produção, representação, extensão, era um conjunto de atividades. Mas não era para a pessoa dizer, faço essa, não faço aquela, gosto mais dessa, gosto mais daquela. Mas o entrevistador não entendeu assim. O entrevistador entendeu que era para dizer o que ele gostava mais em cada uma dessas coisas. Então, o que você gosta mais quando você faz extensão? O que você gosta mais quando você faz ensino? O que você gosta mais? Mas as outras perguntas não foram nesse sentido. Então, eu quero dizer, a negociação de sentidos, ela corre o tempo todo. E depois, o roteiro ajuda. Lógico que deu para a gente extrair as respostas, mas certamente para o entrevistador, para o entrevistado, responder nessa forma deu uma canseira, né? Porque ele teve que ficar pensando se ele gostava de alguma coisa em cada uma daquelas coisas, ou se ele só podia pensar numa coisa mais geral que ele gostava. E, por fim, né, o que eu acho que é uma boa metodologia é o que a gente chama de triangulação de métodos, que tenta combinar técnicas variadas da quali e da quanti, né? Então, por exemplo, eu acho que a história oral que vocês vão fazer, por exemplo, vocês vão fazer uma história oral, mas as pessoas vão narrar, né, a história oral da história da vida profissional delas, que pessoas influenciaram, né, se elas tinham um pai na profissão, se elas tiveram um mentor, se elas tiveram uma influência da vida religiosa na vida profissional, se elas tiveram a influência de uma prática no mercado fora da extra-acadêmico, e isso vão dando pontos, né, de contatos entre essas pessoas que possibilitam uma análise de rede, ainda mais quando o grupo todo frequenta a mesma universidade, né, são docentes da mesma universidade. Então, às vezes, permite você ter uma dimensão da história narrada pelas pessoas, uma análise mais ampla de onde há pontos de contato nessa rede internacional, nacional, mercado acadêmico, mercado extraacadêmico, família, política, né? A gente vê professores ativos na política aí da própria universidade, então a política é uma outra referência nessas análises de rede que levam um aspecto outro. Então, às vezes, é um caminho possível e há pessoas boas em fazer isso. Então, assim, eu fiz mais ou menos esse caminho, então eu quero dizer para vocês, a gente vai aprendendo, né, vou fazer pesquisa, a gente
vai aprendendo tido mais, com menos ruído na articulação entre conceito, teoria e pesquisa empírica, e tentando também articular as possibilidades de métodos que nos levam a ter uma visão no final que nos permite ver o que há de específico e o que há de mais comum no grupo, ainda mais um grupo dentro, né, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que realmente deve dar uma análise de rede maravilhosa. Mas, enfim, se eu encerro por aqui, eu agradeço a paciência de vocês, e ficou de que eu não vi. Desculpa. Eu vou parar esse compartilhamento, vamos ver se eu vou conseguir fazer isso bem, tá bom? Pronto. Parou de compartilhar? Obrigada. Parou sim. Muito obrigada, professora. Foi incrível. Acho que temos muitas reflexões a fazer. Muito obrigada mesmo. Estou vendo aqui todo mundo batendo palma. Estivéssemos presentes, a senhora estaria ouvindo as palmas nesse momento. Todo mundo muito contente em poder ouvi-la e refletir junto agora nesse segundo momento também. A gente vai poder talvez concluir, responder dúvidas.